seja convosco. Cumprimentamos a você que tem acompanhado, ou você que está acompanhando pela primeira vez, esse nosso programa, essa série de testemunhos. O nome? Vidas Marcadas. E eu estou aqui hoje com ele, tem o mesmo nome, né, que eu. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, pastor? Tudo na bênção? Graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu colocar para cá. Fernando, diga para mim, atualmente você está envolvido na igreja, está ocupando cargos na igreja? Sim, estou como obreiro credenciado, também líder de missões local e diaconato, segundo diácono. Mesa de som também, mesa. Algumas funções então. Algumas. Obreiro credenciado, você passou pela convenção tem bastante tempo? Tem quantos anos aproximadamente que você passou? Terceiro ano. Faz 3 anos então? Isso. Faz 3 anos que já é obreiro credenciado. Né? O Ministério Quadrangular é composto, né, das 3 categorias. A pessoa entra como obreiro credenciado. Depois de 4 anos, né, sendo tempo integral, ela pode ir para aspirante ao ministério, e depois de mais 2 anos, aí ela faz todo o processo, as provas, né? E aí ela pode ser a ministro. Então são as 3 categorias dentro do Ministério Quadrangular. Fernando, mas vamos lá. Então, você tem essas funções dentro da igreja, está envolvido. E como que você chegou para o Evangelho? Como você conheceu o Senhor Jesus? Então, assim, tinha um vizinho meu que já frequentava uma célula, na verdade, em outra cidade. Eu moro na cidade vizinha aqui. E aí me fez o convite para mim ir nessa célula ali, ouvir uma palavra, até chamava de igreja, na verdade. E eu falei, eu até vou. Na época ele gostava de vestir uma roupa social. Aí eu falei, eu até vou, mas eu não vou pôr essa roupa aí não, que eu não tenho. Eu vou do meu jeito, assim. Eu falei, não, pode ir, vai, é simples e tal. Fui numa casa. E eu fui. Primeira vez fui lá, não sabia, né, o que ia ser, como que ia, nem tinha ideia disso aí. Aí cheguei lá, trouxe uma palavra lá, não me lembro a palavra do dia. Eu lembro que eles começaram a orar, ajoelharam, eu ajoelhei. E eu vi que era uma coisa de doido, falando assim na cadeira. Eu falei, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Mas tava lá. Porque a ideia era tentar uma outra vida. A princípio foi isso, foi um convite de um vizinho, que morava em frente de casa, que já estava indo nessa célula. Na cidade de Rio Claro? Não, quase chegando em Ajapi ali. Ajapi, perto de Ajapi. E isso tem quanto tempo? Isso vai para 9 anos. 9 anos. 9 anos passados já. Tá, e aí você foi nessa célula, e aí como foi a sequência para você chegar até aqui, a primeira igreja quadrangular de Santa Gertrudes? Aí eu fiz novas amizades, comecei indo, aí uns amigos que eu conheci lá, que hoje são meus amigos, mas eram só colegas ali, eles conheciam um rapaz já que vinha aqui, aí eles vieram pra cá conhecer e eu segui eles, porque a ideia era fazer amizade, conhecer outro pessoal e tal. Aí eu vim com eles aqui para Santa. A princípio tinha tantas igrejas próximas ali de casa, mas eu vim aqui para a cidade vizinha com eles, a convite deles, né? Não era batizado, nada, nem entendia nada. E vim, só que eles já tinham uma vida com Deus, já faziam parte daquela igreja, esses trabalhos. Só que aí eles tiveram o convite, pediram a bênção e vieram para cá. E eu segui eles. Eram os colegas ali, esse menino convidou eu e eu estava nessa ideia de mudar de vida, conhecer algo novo. Tá, então, mas não veio direto ali para cá, para a igreja, quando você vem aqui para Santa Gertrudes? Veio. Direto aqui? Sim, na igreja. Direto aqui. Tinha um polo, uma missão também, mas sim. era ligado aqui. E como você foi batizado? Como que aconteceu o processo assim? Eu fui, esses amigos já eram envolvidos na igreja, né? Já tinha uma caminhada com Deus. E aí aqui abriu o batismo. Abriu as aulas de batismo e eu não era batizado. Eu lembro que eu fui fazer essas aulas. E eles já iam para fazer a teologia. Aí o pastor me aconselhou, não, espera.
se batiza primeiro, eu já queria, queria conhecer, porque era tudo diferente. A minha ideia, a princípio de Deus, era um homem, um velhinho de barbinha sentado lá em cima. Eu tinha essa ideia, não conhecia Deus, eu não conhecia, só não queria mais aquela vida. E aí eu fui fazer a aula dos batismos, eu lembro que o líder lá, o professor, falou numa das aulas para mim escrever tudo aquilo que eu tinha feito de errado, sabe? Pecado, o que eu lembrasse. E foi uma das piores aulas, assim, para mim, que eu vi quão ruim era, como que eu tinha vivido. E, tipo, escrever lá e dar essa ideia que aquilo Deus ia apagar, Deus ia jogar no mar de esquecimento. E foi uma aula que marcou muito eu, assim, sabe? Porque eu pude rever um pouco da minha vida ali. E aí me batizei numa casa do senhor que era diácono aqui, foi numa piscina lá, foi um batismo, 12/4/2015. E me batizei. E a minha disposição que eu trazia comigo... Essa foi mais ou menos um ano depois que você foi na célula, então, pela primeira vez. Sim, cheguei no final de 2013, né? E aí eu tem quantos anos hoje? 31. Então, menos 9, 22. Sim. Você foi a primeira vez que tinha 22 anos. Certo, 23. E aí eu batizei, né? A disponibilidade, assim, porque a gente vivia dessa maneira lá fora no mundo e eu tava aí na igreja. Qualquer coisa que aparecia, qualquer dia, todo dia eu tinha que ir para a igreja. Interessante, né, Fernando? Você que está nos acompanhando. 22 anos ele tinha quando recebeu o convite para ir para uma célula e queria mudar de vida. Talvez seja essa sua idade, 22 anos, querendo mudar de vida. Ou talvez um pouco mais, um pouco menos, mas deu certo para ele. Ele foi, aceitou o convite, teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada. Dá certo para você também. Fernando, como era a sua vida então? Antes de Jesus, antes de ir para a célula, como era? Porque você queria mudar. Se queria mudar, porque não é muito boa, né? Vamos deduzir aqui, né? Não, é verdade. E tentando a vida aí, uma vida meio de loucura, e chegou... A minha conversão não foi instantânea, eu vim entendendo, diminuindo. Hoje eu entendo, eu já tenho essa ideia, né? Eu já consigo compreender tudo, mas eu vim parando de visitar alguns lugares, algumas amizades já não tinha, porque a ideia de ter tentado a vida, de viver uma vida muito doida, com bebida, essas coisas, viver a vida do mundo lá fora, já não tinha mais sentido para mim, sabe? E os amigos, eles não entendem, né? Cada um tem a sua cabeça, mas eles queriam continuar. E continuaram a vida deles lá, seguindo. Conheci muitas pessoas maldosas, sabe? Alguns amigos que praticavam muitas coisas ruins. E eu via que ali já não era mais o meu lugar. Então, o primeiro passo foi se afastando. Mudar disso, mudar o convívio com essas pessoas, porque eu queria mudar de vida. E eu não queria mais viver aquilo para mim. Mas isso foi uma imposição da igreja, do pastor na época, né? De quando você veio, para você se afastar dessas pessoas, ou foi uma decisão sua? Não, foi uma decisão minha. Eu já não queria mais aquela vida, já não queria mais aquele tipo de amizade, as ideias já não batiam mais, e aí eu decidi sair. Me isolei um tempo, fiquei isolado um tempo, todas as minhas amizades ficou para trás. Os lugares que eu ia, eu já não ia mais. Até que esse amigo fez o convite na hora certa. Eu falei, eu já não tenho mais o que tentar, para onde tentar, eu já não tenho mais o que fazer. Eu falei, vamos ver isso aí. Tá. Então, mas você tinha lá 22 anos, então. Aí, quanto tempo você viveu, assim, no mundo, como você mencionou, bebidas e tal? Quanto tempo você tem lembrança disso? Desde os 15. 15? Desde os 15. Envolvimento, em conhecer as amizades, desde os 15 anos. Então, agora você já então está há mais tempo convertido do que o período que você passou aí desse período ruim, vamos dizer assim, da sua vida, né? Você ficou 7 e agora já está há 9 convertido. E deixa eu perguntar, nessa época que você tinha essa liberdade, ainda hoje nós temos liberdade. Na verdade,
Nós temos liberdade, a liberdade cristã. É o nosso livre-arbítrio, é a liberdade cristã. A gente pode fazer aquilo que a gente recebe, as opções, e aí a gente escolhe o caminho que a gente segue. Mas, Fernando, só fazer uma pergunta. Nessa época que você fazia, tinha esse movimento aí dos 15 aos 22 anos, então, você era feliz? Não, não era feliz, eu era incompleto em todas as áreas da minha vida, tanto que a gente tentava preencher esse vazio, às vezes, com as coisas que o mundo oferece. Sempre tentava esconder coisas que a gente não teve, talvez dentro de casa, mas era incompleto. Tanto que chegou um ponto que eu falei que não tinha mais por que viver dessa maneira, sabe? Não tinha razão. Eu entendia que ali já não era mais o meu lugar, né? Essa maneira que eu vivia, eu sempre entendi isso, que não era o caminho certo. E você chegou a essa conclusão, vamos colocar entre aspas, né, sozinho, que você queria sair dessa vida? Alguém falou com você ou não? A primeiro momento, eu tive amigos da escola que conheceu a Jesus em momentos difíceis da vida dele. Ele teve a perda da mãe. E eu lembro de estar numa esquina, ali no bairro que eu morava, e esse amigo chegou lá. E eu não estava são, tá? Já tinha bebido. E ele falou comigo. Falou que um dia eu ia chegar, ia para a igreja. E eu lembro até hoje. Eu não estava são, consciente, mas eu lembro que eu chorei bastante aquela noite. E ele falando essas coisas, eu falei, e também pelo momento, né, que eu sabia da luta que ele estava passando, e ele estava bem, apresentava, estava careta e apresentava estar bem. Eu lembro bem desse dia, que falou muito comigo no meu coração. Vamos explicar, estava careta, o que é careta? Uma pessoa sóbria, uma pessoa sóbria. Quem está assistindo tá não sabe, tá sano, sem bebida, sem droga, é isso, né? Tava caretão, e ele já tinha vivido assim. Já tinha vivido igual eu, só que ele se conheceu a Jesus primeiro. Mas aquilo foi um momento isolado. No momento algum eu pensei, é na igreja que a minha vida vai mudar, é nessa direção. Não, eu só sabia e entendia que eu não queria mais viver aquilo. Entendi. Bom, então você não era feliz, tentava esse preenchimento, até que recebe o convite, aceita Jesus, vai para a célula, aceita Jesus, desce as águas do batismo. E aí, como que você chegou a estar como líder de missões, né, no diaconato? Inclusive nós estamos aqui com roupa parecida, né, hoje é dia de ceia, né, você já está gravando aqui dia de ceia, então ele está no diaconato. E como que você chegou, né, a ser obreiro também, credenciado? Porque tudo isso, para ser obreiro, você tem que fazer o ITQ, né, que é o Instituto Teológico Quadrangular. Então, como que se deu isso? Hoje você é casado? Sim. Casado, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que aconteceu, então, depois do encontro com Jesus. Assim, de querer estar na igreja. Porque da mesma maneira que eu vivia fora, a disponibilidade, o envolvimento era sempre, sabe? E todo dia estava na esquina, todo dia estava ali. E quando eu vim para a igreja, eu não poderia viver nada menos que aquilo, sabe? E como eu disse, desde que eu pisei e conheci um pessoal que também era assim, envolvido, que gostava de estudar a Bíblia, de ler, isso me despertou, me chamou a atenção. O pessoal que saía, que ia visitar alguns lugares e falava de Jesus, eu só ia e olhava. E não falava nada, mas isso foi vendo que tinha algo diferente na igreja. E eu comecei, vim todo dia, e a minha curiosidade de entender Deus, querer compreender as coisas, foi me consumindo. Tanto que me deram uma Bíblia daquela linguagem nova, viva. Aquilo lá foi o meu melhor presente, assim, que eu comecei a ler, eu entendi a linguagem, mas os 5 primeiros livros, misericórdia. Eu falei, isso aqui não é... Deixa para depois. Que é o Pentateuco, né? É o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis até foi, mas os outros, misericórdia. Aí eu comecei a ler. Então foi onde que eu comecei a conhecer o que era a verdade, o que eram as coisas. Deus foi falando comigo. Mas, como eu disse, todo dia tinha alguma coisa na igreja. E eu estava aí para fazer qualquer coisa que me chamaram. Estava disponível. Disponível. Tudo que
para catar um papel, vai ter isso na igreja, eu tô lá, vai abrir, fechar a igreja, vinha, qualquer coisa, porque eu queria crescer, né? Queria aprender. Eu queria estar no lugar, sabe? Queria estar na igreja. E era algo assim que eu tive muita repercussão na minha casa, sabe? Porque a maneira que eu vivia e a frequência de estar indo na igreja, as pessoas viram, meus pais viram e me chamaram, me taxaram de umas coisas que, tipo, fanático, até quando vai na igreja, até quando, quem sabia? Chamaram de doido, filho. Fizeram lavagem. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. E eu lembro disso. O crente é doido, e é verdade, né? Os crentes. Pra quem todo dia na igreja? O apóstolo Paulo escreve, né, que é a loucura do evangelho, mas é por causa disso, né? A pessoa se converte, quando a pessoa se converte, ela quer sair na igreja. Ela quer aprender as coisas de Deus, quer aprender da Bíblia, é assim mesmo. Parece que parece que nós somos loucos, parece mesmo, né? E isso me consumia, sabe? Isso, como eu disse, aí foi aparecendo. Eu entreguei tudo para Jesus, sabe? Eu cheguei e eu entreguei tudo. Todas as minhas áreas da minha vida, assim, o pouco que eu tinha de vida, eu entreguei. Eu falei, Senhor, tá aqui o que o Senhor quer para mim e cuidar, que essas coisas que eu não consigo cuidar, tá aqui. Me ajuda. E assim, hoje eu tenho uma experiência, pouca experiência com Deus, mas tem coisa que demorou, tem coisa que doeu, assim, que o Deus foi trabalhar comigo sozinho no meu quarto, sabe? A vida que alguns levavam, alguns começou, a Rebeca chegou primeiro do que eu, e eu falo, por que Deus? Mas eu entreguei vida sentimental, vida financeira, todas as áreas da minha vida. Mas eu queria saber onde que Deus queria me usar. Aí começou a trilha, tipo, fui fazer aula de canto, fiz 2 aulas de canto, falei, não é aqui que o Senhor quer me usar. Que é o chamado, sabe, você ter um encontro, você ter uma experiência com Deus, dentro da igreja, com o Espírito Santo, sabe, essas experiências, mas aí você começa a fazer qualquer tipo de coisa, eu falei, tudo que me chamar para fazer, ele me aqui, não via problema em nada. Mas queria estar na igreja todo dia, seja para conversar, para fazer. E aí fui nessa. Fiz 2 aulas de canto, falei, não é aqui. Aí como eu disse que eu tinha uma Bíblia, aí me deram uma oportunidade de ler um versículo. Aí eu fui. Eu falei, acho que não é aqui também, porque eu tenho vergonha, tenho dificuldade de falar. Aí eu fui lá, peguei o microfone e li o versículo. Assim. Aí fechei. Aí não olhava para ninguém, não falava nada com ninguém. Por quê? Mas assim foi desenvolvendo. Você foi enfrentando os desafios que foram colocados para você, né? Sim. E pouco a pouco você foi vencendo a todos. Fui. Que legal. Fui me envolvendo assim. E é aí onde fui tendo as experiências, aí buscando, igual eu falei. E Deus sempre vem as coisas de Deus primeiro, né? Fernando, mas de todos esses, nós estamos partindo aqui para o encerramento, das funções que você ocupa hoje, existe uma que ocupa o primeiro lugar, que é aquela que você, senão esse é o meu chamado mesmo, do diaconato, de missões, tem uma ou são todos no mesmo nível? Não, eu entendo assim que missões assim no sentido de falar de Jesus a qualquer criatura, eu gosto contar aquilo do que Deus faz na minha vida, tem feito, sabe? Seja fora da igreja, em qualquer tipo de credo, qualquer classe social, qualquer nível de estudo. Eu já trabalhei em alguns lugares e dentro de uma universidade, e isso fez com que eu conhecesse pessoas muito intelectuais e pessoas bem simples. E essa vontade de expressar a fé, sabe? De explicar a cruz, de explicar Jesus, isso que é o que mais chama a minha atenção, assim. Eu não tenho muita dificuldade quanto a isso, expressar a fé em qualquer lugar. E tem um versículo que marcou sua vida? Algum que importante? Você sente, esse aqui é um versículo. Tem, o 1 Coríntios 1:18. Vamos ver. 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura. Aqui eu já estou falando de loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E o que você fala sobre esse versículo? Loucura, porque para muitos que ficou... Por que ele ficou marcado para você? Por causa do ciclo que eu vivia, sabe? Muitos amigos assim que eu tinha lá, ainda vivem a vida deles. E é uma coisa de doido para eles ainda, largar tudo, largar tudo da minha vida para viver uma outra vida. E não tem sentido muito para eles, mas para mim sim, para mim deu um sentido, é uma nova vida minha. A gente sabe, conta nos dedos os dias, por isso que eu sou grato a Deus os dias que eu venho aqui, porque já vivi em lugares muito escuros lá fora. E é loucura, para eles é loucura. E o poder de Deus encontrou a minha vida. Eu nunca imaginei, nunca pensei na minha vida estar numa igreja evangélica, falar de Jesus, ainda mais pregar e falar alguma coisa. Nunca imaginei isso, nunca me vi, nem eram meus planos. Fernando, fazer a pergunta que eu fiz há algum tempo. E hoje, você é feliz? Sim. Hoje eu caminho para a vida eterna. Hoje eu tenho sentido, eu tenho aprendido o que é vida, o que é respeito. Hoje eu sou completo, porque eu tenho Jesus. Continuo sendo mesmo, mas com Jesus. Antes eu era pior que eu não tinha Jesus, agora eu continuo sendo... Que bom, muito obrigado, viu, por esse tempo aqui, junto com o pessoal que está nos acompanhando. Já fica o convite para no futuro voltar, aí contar mais experiências assim. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E a você, muito obrigado pela sua companhia também. Um abraço e até a próxima.